Então, nós queremos compartilhar com vocês um pouco dos conceitos de cultura que nós utilizamos, né, na maioria dos webinars que fazemos, né. E esses conceitos eles estão baseados no trabalho do professor Gert Hofstede, que foi um dos pioneiros nessa área de estudos sobre cultura. Então, o Hofstede identificou 5 dimensões de valores nas culturas que existem em todas as culturas do mundo. E ele chamou essas 5 dimensões de power distance, que é, na sigla em inglês, é PDI, que é a distância de poder, individualismo, masculinidade versus feminilidade, uncertainty avoidance, que é controle da incerteza, o evitamento da incerteza, e LTO, que é o LTO, é Long Term Orientation, uma orientação para longo prazo. Mas, traduzindo isso tudo para o português, a gente tem 5 dilemas básicos que todas as culturas têm que resolver. Então, assim, as culturas resolvem de maneira diferente, não é? Mas os dilemas que elas enfrentam, basicamente, são os mesmos, mas então a maneira de responder que é diferente. Então, começando ali com hierarquia versus igualdade, né? A hierarquia alta, né, segundo o Hofstede, é um sentido de que a população, aquele país, aquela cultura, aceita uma diferença grande e hierárquica, aceita que a hierarquia seja de uma forma considerada mais estrutural, não é? Que quem tem poder mesmo, e quem não tem, não tem, quem tem poder tem privilégios, quem não tem poder não tem, e existe também, às vezes, uma busca de quem não tem, de poder ter mais poder, mas basicamente uma aceitação de que o poder é distribuído de forma diferente. É desigual, né? Desigual. O poder está concentrado em algumas pessoas e se aceita isso como uma realidade da vida. Como né? parte da vida. Então, quando as culturas têm essa característica, quando elas aceitam a hierarquia, se diz que a distância de poder é alta. E quando as culturas não aceitam isso, elas acham que, bom, existe hierarquia, mas não deve ser tanto assim, nós gostaríamos que a hierarquia fosse menor, então nós gostaríamos que houvesse mais igualdade. Se diz que a cultura tem baixa distância de poder. O Brasil é um país de alta distância de poder, de aceitação da hierarquia, enquanto que a Holanda é um país de baixa distância de poder, que não aceita a hierarquia e gostaria de que as pessoas tivessem mais igualdade. Trabalha, na verdade, para isso, né? Para Exato. que exista mais igualdade entre as pessoas, ou que, mesmo considerando que as pessoas são diferentes, né? Mas que elas merecem o mesmo respeito e merecem o mesmo valor. Né? Por isso eu falo em equivalência ao invés de igualdade, né? As pessoas têm todas o mesmo valor, independente da posição que elas têm ocupam na sociedade. E a igualdade, nesse sentido, na Holanda, considera, por exemplo, que a hierarquia é uma necessidade funcional, mas hoje você é o chefe, amanhã posso ser eu. Então, existe uma aceitação mais por conveniência. A hierarquia por conveniência, ela não é existencial. Não. É interessante, assim, algumas expressões populares brasileiras. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Engolir sapo, quem é que engole sapo? Quem não tem poder, porque quem tem poder faz o outro engolir sapo. Né? Chá de cadeira, quem é que dá chá de cadeira? É a pessoa mais poderosa. Né? No Brasil, que é uma sociedade mais hierárquica,
é comum o sujeito dar um carteiraço, né? Ele usar a sua posição para mandar nos outros, ou fazer com que os outros façam o que ele quer. Então, se diz, você sabe com quem está falando? Que é uma coisa típica de quem está dando um carteiraço no Brasil. E na Holanda, quando existe uma discussão e alguém assume uma atitude assim de superioridade, o outro, na verdade, diz: quem você pensa que é para estar falando comigo desse jeito? Porque nós somos todos iguais. Não é? É o contrário do você sabe com quem está falando. Na Holanda, é o quem você pensa que é. A segunda dimensão é de individualismo versus coletivismo. Quando as culturas valorizam mais o indivíduo do que os grupos, se diz que elas são culturas individualistas. Nas culturas individualistas, se considera que o indivíduo é responsável pelas suas ações e ele deve expressar as suas opiniões em qualquer situação, se preza a livre expressão, a liberdade de exprimir as suas opiniões, a liberdade individual e a responsabilidade individual por aquilo que se faz. Já nas sociedades ditas coletivistas, né, onde existia o coletivismo no extremo oposto, o mais importante é você ser parte de um grupo, ser leal a esse grupo, e em troca dessa lealdade, o grupo cuida de você. Né? Mas a lealdade e, então, o relacionamento entre as pessoas, e principalmente relacionamento dentro dos grupos aos quais você pertence, isso é mais importante do que as opiniões individuais. E também a harmonia, né? Manter a harmonia do grupo, né? Nas culturas coletivistas também é muito importante. É interessante ver assim que em termos de pensando em termos mundiais, a maioria dos países, talvez 90% deles, são ao mesmo tempo hierárquicos e coletivistas. Isso é o que ajuda, por exemplo, porque são valores básicos. Se a gente pensar assim, quando você começa a ter contato com muita gente de outros países, às vezes é mais fácil se dar bem com um chinês ou um indiano para um brasileiro do que talvez com um americano ou inglês. Né? É interessante de ver isso na prática. Né? Quando se fala em coletivismo, assim, em linguagem coloquial, existe uma tendência a confundir isso assim com pensar na sociedade como um todo. Não é isso. Uma amiga nossa já disse, olha, quem sabe é melhor falar de grupismo, né? Talvez, porque o que acontece no coletivismo do Hofstede é que os grupos são mais importantes e você pertence a vários grupos, né? Esses grupos, eles podem entrar em conflito uns com os outros, e quando se trata de pensar na sociedade como um todo, na verdade, as pessoas tendem a pensar no seu grupo, né? Então, não na sociedade como um todo. Cada um puxa a brasa para a sardinha do seu grupo, para o assado do seu grupo. No individualismo, as pessoas puxam a brasa para a sua sardinha, para a sua própria sardinha, mas não para a sardinha do seu grupo, digamos assim. Tá? Então, tem um paradoxo interessante, que nessas sociedades individualistas, às vezes fica mais fácil pensar na sociedade como um todo, porque as pessoas não pensam tanto nos grupos, elas pensam ou em si próprias ou na sociedade como um todo, enquanto que nas sociedades coletivistas se pensa no meu grupo. O que eu preciso fazer para o meu grupo, que vantagem eu posso querer para o meu grupo. Né? E se eu fizer isso para o meu grupo também vai me ajudar quando eu precisar dele. Okay. Bom, a terceira dimensão que o Hofstede apontou. A terceira dimensão que o Hofstede apontou, ele chamou de masculinity,
masculinidade versus feminilidade, mas que a gente prefere chamar de desempenho versus qualidade de vida, porque esse é o cerne da dimensão, ou seja, as culturas que são mais voltadas para desempenho, como, por exemplo, a cultura americana, a cultura inglesa, as anglo-saxônicas em geral, elas são culturas voltadas para ter um bom desempenho, e elas são culturas onde existe muita confrontação, né? E se pensa que dessa confrontação algo de bom vai surgir, né? Então se ouve muito falar, por exemplo, na cultura americana, do loser e o winner, porque um tem que ganhar em relação ao outro, o outro tem que perder, enfim. E aí sempre se valorizando a ação no sentido de ter um bom desempenho. Em função disso, se valoriza mais também os resultados. Isso. Desempenho e resultado. Desempenho e resultado, exato. Isso é típico dessas culturas de alto desempenho, né? O problema de usar esse rótulo de masculinidade versus feminilidade, que as pessoas tendem a confundir isso com um gênero, que não era o que o Hofstede queria dizer. A ideia não era essa. Mas não usou o melhor rótulo, digamos assim. Né? Eu digo que o Hofstede era um ótimo pesquisador, um gênio, mas ele era ruim de rótulo. E o rótulo também não se gosta da ideia de usar rótulo, vamos dizer assim, né? Mas usar alguma palavra que possa englobar, sintetizar o conceito, né? Para facilitar. Mas é tudo conceito, né? E nós estamos falando de um assunto muito complexo, tentando trazer de uma maneira assim mais simples para poder ser melhor digerida. Né? Então, as culturas de desempenho são essas, voltadas para desempenho e resultado, e as culturas femininas, chamadas, que o Hofstede chama femininas, são as voltadas para a qualidade de vida, ou seja, a qualidade de vida vem em primeiro lugar. Então, esse negócio de trabalhar até tarde não é com o holandês, né? Porque ele quer ter a sua qualidade de vida, ele quer fechar na hora. Ele manda o cliente para fora 5, 10 minutos antes da sua loja fechar, porque ele quer ir para casa, ter o seu tempo com a sua família. Né? Então, essa questão vem em primeiro lugar. Às vezes também, por exemplo, a ambição é diferente da ambição de um americano, que possa ter um melhor emprego, um salário, não interessa que eu vou ter que viajar mais e tal. O holandês tem uma ambição diferente. Né? Ele quer a sua qualidade de vida em primeiro lugar, então ele é capaz de abrir mão de um emprego melhor, ou um emprego que seria considerado por algumas culturas melhor, porque ele vai trabalhar mais, mas ele vai ter um outro status, ele vai ter um outro salário, enfim, e ele prefere muitas vezes abrir mão, porque esse emprego vai me fazer viajar muito, eu vou ficar longe da minha família. Eu tenho amigos que abriram mão de posições novas, de ser promovido, para poder ficar perto da família. E não ter tanta responsabilidade. Também, enfim, né? O importante é se sentir bem consigo mesmo e ter qualidade de vida. Né? E no meio desse desempenho de um lado, os Estados Unidos é uma cultura tipicamente de alto desempenho, né? E a Holanda está no lado oposto, de valorizar mais a qualidade de vida. Como é que fica o Brasil? Como é que fica? Na verdade, fica na coluna do meio. O Brasil tem um certo equilíbrio entre valorizar o desempenho e valorizar a qualidade de vida. É juntar o útil ao agradável. Então, no Brasil, o Brasil fica, em termos estatísticos, fica entre os scores dos Estados Unidos e os scores da Holanda. No Brasil, significa que algumas pessoas, pode ser que sejam mais viciadas no trabalho, não é? Que workaholics, que trabalham mais e valorizam mais o desempenho, enquanto que tem outras pessoas que, na verdade, valorizam mais a qualidade de vida e o cuidar dos outros. Na média brasileira, ficou em equilíbrio esses dois fatores. Né? Assim como a Holanda,
os países nórdicos são os mais voltados para a questão da qualidade de vida, o que é bastante conhecido no mundo afora. Bom, a quarta dimensão, que se chama o controle da incerteza, né? E o controle da incerteza alto significa que nas culturas de controle de incerteza alto, se busca mecanismos para evitar a incerteza. Então, por exemplo, a legislação muito detalhada, né, que dá, de certa forma, uma certa segurança para as pessoas. Ou então, assim, o fato de ter uma vida mais segura, ter a sua casa própria, enfim. Ou também um outro aspecto que estatisticamente é relacionado é o fato das pessoas terem a superstição e a religiosidade forte. Então, já dá para ver que o Brasil é um exemplo de controle da incerteza alto, né? Porque a superstição é muito forte. Então, há, inclusive, países onde a superstição é alta e a religiosidade, as pessoas, às vezes, frequentam mais de uma religião ao mesmo tempo e contam com mais deuses ajudando a se sentir segura, né? Nos países em que o controle da incerteza é mais baixo, existe uma aceitação da incerteza. Tá? Nós não vamos nos preocupar com isso. Deixa quando o problema que pode existir em função da incerteza, quando aparecer, a gente vai lidar com ele. A incerteza não provoca tanta ansiedade nas pessoas, né, nos países que têm um score mais baixo. Um outro fator que tem uma relação, uma correlação com o controle da incerteza são as farmácias e os produtos de limpeza, né? Nos países onde existe uma uncertainty avoidance, o controle de incerteza alto, existe também um grande número de farmácias em cada esquina. É interessante, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na rua principal, tem 4 farmácias, 2 no lado da rua, 2 do outro lado da rua, completamente em frente uma da outra, né? A França também é onde se encontra uma farmácia em cada esquina, né? Na Itália, e aí o também. controle de incerteza é alto e o uso também, então, de produtos de limpeza é muito alto. Estatisticamente, se usam mais produtos de limpeza nesses países do que em países que têm o controle da incerteza mais baixo. Então, nessa questão de controle da incerteza, como é que ficam Brasil e Holanda? O Brasil tem um controle da incerteza maior, tem um evitamento da incerteza maior. Então, as pessoas, em geral, no Brasil se preocupam mais com a incerteza, usam esses mecanismos de religião, por exemplo, para tentar evitar a incerteza, mais do que na Holanda. A Holanda tem menos preocupação em comparação com o Brasil. E é importante considerar que a gente está sempre comparando culturas, não existe um valor absoluto de controle da incerteza ou de não ter o controle da incerteza, mas sempre se busca comparação. Por exemplo, a Alemanha tem uma preocupação maior com a incerteza do que a Holanda. Tá? Mas, e do que o Brasil. E do que o Brasil. Mas a Alemanha tenta resolver a questão da incerteza com planejamento. É o mecanismo que os alemães usam para resolver a incerteza, é planejando tudo nos detalhes, estruturando as coisas, organizando a sociedade, a maneira de controlar a incerteza. Já o brasileiro pensa no plano B, né? Mas está na cabeça dele, não chega a botar no papel, não chega a ser no detalhe, mas está ali na cabeça o plano B. A quinta dimensão é a orientação para o longo prazo, long-term orientation. Essa dimensão trata, na verdade, de um dilema entre flexibilidade e normativismo. Quando as culturas têm um score alto em LTO, em orientação de longo prazo, significa que elas têm mais flexibilidade.
que elas são mais relativistas em relação às normas, ou seja, elas aplicam as normas dependendo da situação, dependendo de quem está envolvido na situação, dependendo das circunstâncias, tudo é relativo e existe mais flexibilidade na aplicação de normas em função dessas situações. Quando o score é baixo, se diz que essas culturas têm baixa LTO, baixa orientação de longo prazo, essas culturas são mais normativas, em termos de normas sociais, ou seja, não é não, e não tem exceção. A regra é a mesma para todos, independente da situação. Os exemplos são de baixa flexibilidade, cultura muito normativa, é a cultura alemã. Né? Nein é nein, não é não, e não tem exceção. Já no Brasil, é o exemplo oposto de alta flexibilidade, alta orientação de longo prazo, em termos assim de pensar qual é o objetivo último. Tá? Não é orientação de longo prazo em termos de planejamento, por exemplo, né? Mas é pensar assim, o que eu quero em última instância. E então existem vários caminhos para conseguir o que eu quero. E aí entra a flexibilidade. Dependendo da situação, eu faço isso, eu faço aquilo, porque o que importa são os fins. E os fins justificam os meios. Então, eu posso usar vários meios para conseguir chegar ao meu fim. Quando a sociedade é normativa, a ideia é de que, não, existe uma maneira certa de fazer as coisas, todas as outras maneiras estão erradas. Não existe a flexibilidade de que os fins justificam os meios. Tem que usar um meio só que é aceitável. Os países asiáticos, a maioria deles, tem uma grande flexibilidade. Aliás, essa dimensão ela foi identificada a partir da pesquisa dos países, de vários países na Ásia. A flexibilidade, um bom exemplo no Brasil, é justamente o jeitinho brasileiro, né? Que se dá um jeitinho para poder chegar num resultado, né? Às vezes com pouco recurso, enfim, mas a gente dá um jeito, né? Existe uma palavra parecida também na Índia, a Índia tem uma coisa parecida, né? Com esse jeitinho brasileiro. Com o jeitinho brasileiro, né? Como é tudo sempre comparação, né? A gente pode dizer sem dúvida que o Brasil tem mais flexibilidade do que a Holanda, mas a Holanda tem mais flexibilidade do que a Alemanha. Por exemplo. Tá? Então, por isso, às vezes, eu digo que o holandês parece um alemão à primeira vista, mas tem um brasileiro escondido dentro. É que o holandês ele é mais normativo do que o Brasil em várias coisas, mas acaba surpreendendo em sendo flexível em algumas coisas e que se destacam mais quando se compara com a Alemanha, né? Ou até nos Estados Unidos. Também, o holandês é mais flexível do que o americano. Então, essa é a referência teórica para se consultar em relação aos exemplos práticos do dia a dia que se referem a essas dimensões. Pode dar uma olhadinha nos nossos vídeos, no nosso canal, onde nós temos, então, vários exemplos práticos de como é que funcionam as culturas do Brasil e da Holanda.